Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que busca evitar a violência policial durante as manifestações populares. De acordo com o projeto, será proibido o uso de armas de fogo, as de eletrochoque, as que têm munição de borracha, as bombas de efeito moral e as armas químicas, como gás lacrimogênio. O projeto também prevê que os agentes armados deverão ser acompanhados sempre no exercício das atividades por uma equipe de agentes desarmados e especializados em mediação de conflitos, visando a solução pacífica. Para conhecer melhor os detalhes da proposta, vamos conversar com o autor do projeto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Chico Alencar, o senhor fez uma consulta pública antes de apresentar esse projeto. Então eu queria que o senhor explicasse quais foram as principais reclamações e reivindicações. Nós estamos ainda no aprendizado da democracia. Isso vale para quem se organiza e se manifesta, direito duramente conquistado. Eu sou crescido na resistência à ditadura, a partir do golpe civil-militar de meio século atrás, mas vale também para as forças policiais, que demonstraram desde junho de 2013 um grande despreparo em lidar com essas manifestações. Ao contrário, até elas acabaram estimulando uma reação ainda maior da população contra a truculência, contra a violência. Então, o projeto, em primeiro lugar, tem essa origem boa. A gente abriu uma consulta pública e muita gente opinou, houve debate, divergência. A internet favorece esse processo de construção de um projeto de lei mais participativo. Em segundo lugar, ele já suscita um bom debate aqui no parlamento e na sociedade como um todo. A gente quer exatamente isso. Não necessariamente que, ao fim e ao cabo, rigorosamente cada artigo do projeto venha a ser aprovado, ele é provocativo nesse sentido. Mas o objetivo é garantir a nossa maturidade democrática, o direito à livre manifestação e, na execução da justiça, entender o agente policial como um protetor dessas manifestações, ou também, para o caso de ordens judiciais de despejo de moradores, de ocupantes, para que não haja também a truculência que parece que é a primeira atitude a ser tomada. Então a gente quer revolucionar um pouco essas relações. Agora, deputado, os policiais reclamam que eles também são vítimas, principalmente dos black blocs, né, que vão para as manifestações também com muita violência. Os policiais foram ouvidos nessa consulta pública? A consulta pública foi aberta a todos, evidentemente. Quem quisesse participar, e a gente estimula que o policial militar ou civil exerça a sua cidadania, estava ali à disposição, como continua sendo chamado. Nós faremos, evidentemente, muitas audiências públicas. É fundamental, eu diria, que os agentes policiais venham a participar da elaboração dessa proposta e discutam conosco essas supostas agressões que sofrem. Não como regra, não. Eu participei, inclusive, de manifestações, tanto aqui em Brasília quanto no Rio, e via que elas transcorriam sempre pacificamente. Havia uma consigna muito grande dos jovens, sem violência, sem violência. E ao final, talvez pelo cansaço ou pela presença de alguns elementos que mais tumultuavam do que ajudavam, a situação gerava algum tipo de violência. E aí havia desbordamento de parte a parte, essa é que é a verdade. Então, outro dia no Rio, agora, recentemente, teve uma experiência interessante. Contra o aumento de passagens, a turma ocupou a estação da Central do Brasil numa hora de grande movimento, a polícia acompanhou e aí o pessoal propôs um movimento de desobediência civil. Hoje, todo mundo pula a catraca, ninguém paga, o catracaço, como eles chamaram. E a polícia, esperava-se um conflito ali, para que a polícia, inclusive, defendesse os interesses do trem no Rio, que é uma desgraça, é muito mal gerido. E, no entanto, por alguma orientação superior, que se mostrou correta, a polícia assistiu, as pessoas tiveram aquele momento da passagem, passando por baixo ou por cima da roleta e... Não houve confronto. Não houve confronto, conflito,
houve uma manifestação, um protesto, uma desobediência civil ao Instituto do preço do bilhete de passagem, e a manifestação terminou. Então, claro, nós vivemos um tempo de muita tensão, há uma discussão sobre tarifa zero, há muitas demandas de mobilidade urbana, de educação, de saúde, os gastos com a Copa, astronômicos, com muito dinheiro público, geram essas contradições. A gente tem que ter sabedoria para encontrar o ponto de equilíbrio. Agora, deputado, as armas não letais não seriam uma forma de evitar esse vandalismo que acaba acontecendo? Seria, claro, a gente não quer nenhum tipo de arma. Aí pode falar, mas a bala de borracha, ela pode, até no extremo, e a gente coloca na justificação estatísticas quanto a isso, matar. Ferir, já aconteceu no Rio de Janeiro mesmo, uma pessoa atingida perder a visão. Então a gente acha que a contenção ela tem que ser feita, inclusive, com esse elemento que tem surgido em algumas corporações de polícia militar, que é o do mediador de conflito. Aquele policial, aquele oficial da PM que vai, discute, dialoga, media. Então, a própria bomba, a bomba de efeito moral, não é efeito moral, ela gera suas consequências. Aí pode falar, mas e numa hora para conter a multidão? Tem, por exemplo, o jato d'água, tem o gás de pimenta também. A gente avançou na tecnologia para conter multidões quando a força policial entender que chegou a um limite, que já está havendo agressão a algum direito igualmente coletivo ali. Agora, a preocupação é com a vida humana. Por isso a gente quer também nessas manifestações a presença de operadores dos direitos, né, como defensores públicos, promotores, para acompanhar, inclusive, eventuais desbordamentos de quem quer que seja. Agora, os estados todos vêm reclamando que não têm condições de custear até um efetivo, né, suficiente para até combater toda a violência do Estado, né, ainda tem que trabalhar também nessas manifestações. Se manter agentes desarmados, quer dizer, seria mais uma pessoa que teria que ter uma especialização, não seria um custo a mais para o Estado que seria difícil de bancar? Não, porque aí você pode trabalhar com todos os setores do próprio serviço público vinculados a esse tipo de ação, para que eles, em manifestações expressivas e importantes, tenham a sua presença, a sua participação. Já não está propondo contratar mais gente ou dar emprego para quem quer que seja, né? Essas figuras já existem, já há experiências, por exemplo, em despejos por determinação judicial, em decisões de reintegração de posse, que pessoas, mediadores, inclusive do Ministério Público, da Defensoria Pública, compareçam. E os resultados são sempre positivos. A possibilidade do diálogo entre as partes, de uma solução negociada e não conflitiva, sem agressões, ela cresce muito, a experiência mostra e revela. Então, acho que é uma questão de sabedoria e de construção da democracia, da qual todos nós somos aprendizes ainda. A gente está aprendendo e agora a manifestação não deve causar pânico nem medo. E muitas vezes, aí eu faço o meu questionamento. Pessoas que se comportam em manifestações com um grau acirrado de violência para provocar, na verdade, muitas vezes estão fazendo o jogo, talvez involuntariamente, daqueles que querem passividade e manifestação nenhuma. Agora, deputado, também estão tramitando aqui na Câmara vários projetos para proibir o uso de máscaras em manifestações. E a gente fez até uma enquete no site da Agência Câmara, perguntando se as pessoas são favoráveis ou não. E a maioria dos internautas foi contra essa proibição. Qual a sua posição? Olha, não é a máscara que vai dar maior poder de ação a uma pessoa. É evidente, eu sou de uma geração onde a gente vivia massacrado pela política oficial de mascaramento das injustiças, de censura à música, a peças de teatro, de prisões arbitrárias, de tortura, homens encapuzados, agentes oficiais encapuzados, faziam toda a política de repressão. Então, para nós, a cara limpa e a manifestação da sua convicção sem nenhum disfarce é um valor. Agora, eu respeito, sobretudo, a juventude. São novos elementos da cultura que gostam de ter ali
a sua figura do anônimo e tal. No carnaval, por exemplo, que é uma festa de liberação, as máscaras são uma tônica, uma presença. O importante não é tirar a máscara, e sim a manifestação ter objetivo, ser pacífica, vigorosa, dentro da convivência democrática. Evitando a violência, né? Eu acho que o Estado, às vezes, fica querendo interferir muito na vida do cidadão. Entendo que a indumentária que você usa faz parte daquele elenco de direitos individuais. Tá certo, deputado Chico Alencar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. O prazer é meu.